Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Que bênção poder adorarmos ao Senhor e ver o Senhor incendiando nossos corações, né? Que maravilha. Nós estamos, nesse dia 1º de junho, começando séries novas. Pela manhã, às 9, às 11 e também às 19 horas. Teremos uma série de estudo durante o mês. E agora nós vamos falar sobre um tema: discipular, vivendo a comunhão com Deus na família. Esse vai ser o tema que nós vamos trabalhar durante a série do mês de junho, no culto das 11 horas. O nosso objetivo é enfatizar o nosso trabalho de discipulado dentro da nossa casa, na nossa família. O mês de maio é conhecido como o mês da família. E sei que muitos fizeram o nosso discipulado e nós continuamos investindo, porque cremos verdadeiramente que uma família nas mãos do Senhor, curvadas diante da graça do Senhor e que está pronta para viver dentro do seu lar o discipulado, é uma família forte, que fortalece a igreja, que fortalece a sociedade. E a gente quer que essa família seja a sua família, a nossa família, a família das Américas. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6. Eu vou te pedir para você abrir o texto e manter Deuteronômio capítulo 6 aberto durante o tempo da nossa palavra. Enquanto você abre, nós vamos orar, pedindo a iluminação de Deus ao nosso coração. Pai querido, Pai amado, nós aqui estamos, ó Deus, teu povo, gratos, ó Deus, por podermos oferecer a Ti a nossa adoração. Gratos, ó Deus, por vivermos em um ambiente em que a Tua palavra pode ser pregada, pode ser ensinada, pode ser vivida para a glória do Senhor. Pai, queremos pedir que o Senhor venha nos instruir, venha nos alimentar, venha fazer-nos, ó Deus, sermos fortes na nossa vida com o Senhor, para que na nossa vida pessoal, dentro do nosso lar e em todos os ambientes por onde andarmos, seja o Teu nome glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deuteronômio capítulo 6, mas antes um pouquinho, nós vamos começar a dar uma olhada aqui no contexto, né? Deuteronômio é um livro composto basicamente por 5 sermões. E é interessante, né, que no mês de junho nós temos 5 semanas. Então, nossa série vai ter um Deuteronômio aí, 5 pregações em cada série. Se você observar, voltando um pouquinho a página aqui, você vai ver que no final do capítulo 4 para o capítulo 5, nós temos o encerramento do chamado primeiro discurso de Moisés e o início do segundo. O capítulo 4, ele vai terminar terminando esse, digamos, primeiro sermão de Moisés no livro de Deuteronômio com uma exortação à obediência. Ele está olhando para o povo, vamos entender o que está acontecendo. Moisés está já no finalzinho dos seus 40 anos de peregrinação no deserto, perto da terra prometida, e ele está relembrando o povo. Eles estão quase conquistando a terra que havia sido prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, e que já haviam séculos que eles estavam aguardando. Eles já tinham passado os seus piores momentos. E agora Moisés está relembrando e está desafiando esse povo a manterem-se obedientes. Obediência, exortando. Então, o que ele faz? A partir do capítulo 5, ele vai repetir os 10 mandamentos. A ideia dele é enfatizar aquilo que Deus quis deixar como ordens para o seu povo. E ele chega, então, no finalzinho, apontando Moisés como sendo aquela pessoa que foi usada por Deus como um mediador, para que a lei de Deus chegasse até o povo de Israel. É interessante pensar nisso, que Paulo ele usa essas duas figuras, tanto a figura da lei quanto a figura do mediador, com respeito a Jesus. Em Romanos 10, 4, ele fala que o fim, não no fim, no sentido de
término, de conclusão, mas no sentido de finalidade, objetivo. O fim da lei é Cristo. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo que tudo aquilo que havia sido escrito apontava para Jesus. E, falando a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Logo, toda a lei se apresenta direcionando-se ao Evangelho, a Cristo, ao Senhor. E é exatamente isso que nós vamos ter no capítulo 6. Uma exortação à prática do discipulado dentro do ambiente familiar. Discipular, então, nesse contexto do capítulo 6, nós poderíamos dizer que é um solo fértil para a evangelização. Esse seria o nosso primeiro ponto. E nós vamos trabalhar dentro do capítulo 6 em 3 tópicos diferentes que eu queria enfatizar apenas uma palavra. A primeira palavra é que, grava aí comigo, conteúdo. Vamos repetir? Fácil de gravar, né? Então, na primeira parte desse capítulo, nós vamos ver que o discipulado é um solo fértil para a evangelização porque ele tem um conteúdo. Nós vamos perceber depois que ele também tem uma essência. Vamos gravar essa palavra? Essência, certo? Não somente tem um conteúdo, mas há algo nesse discipulado que ocorre dentro do capítulo 6, ele transforma a gente de dentro para fora. E automaticamente, se tem uma essência, se tem um conteúdo, ele gera um compromisso. Vamos falar? 3 palavrinhas só que eu aprendi de cor. Deus é... não é essa não. Vamos lá? Conteúdo. Gravem isso. Então, o discipulado, dentro do contexto de Deuteronômio 6, vão gerar em nós esses 3 tópicos. E é muito interessante que, se olharmos para o capítulo 7, que vem logo em seguida, nós vamos ver admoestações contra a infidelidade e as bênçãos decorrentes da obediência. Logo, o capítulo 6 é um capítulo que vem de um contexto que aponta para Cristo, que aponta para sermos obedientes, zelosos e fiéis a Cristo, e ele nos leva a desenvolver uma prática a partir do conteúdo que foi ensinado, da essência que foi implantada e do compromisso que assumimos diante de Deus. A partir do capítulo 8, nós vamos ter uma lembrança, memória. Moisés vai relembrar a história do povo. Então, vamos pensar a partir do capítulo, do versículo 1 ao 9, que vai trabalhar a ideia do conteúdo, o que ele está dizendo. Vamos lá. Olha o que ele vai dizer no versículo 1 e 2, do lado de cá. Né? Vamos ler juntos? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, teu Deus, se te ensinassem. Faltou uma coisinha aí, né? Melhor ler aqui na Bíblia, olha só. Para que se cumprissem na terra, vamos lá, que se te ensinassem, para que se cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, e que teus dias... Olha que interessante, a palavra começa clara. Estes são os mandamentos, estatutos e juízos. O hebraico tem uma coisa muito interessante, né? Ele costuma usar palavras sinonímicas para poder dar uma ideia de crescimento, ou às vezes apenas enfatizar alguma coisa. Então, toda vez que você tem 3 palavras, você tem que pensar assim, será que ele está enfatizando? Será que ele está fortalecendo uma ideia? Aí eu fui correr atrás para saber aqui, qual a diferença entre mandamento, qual a diferença de mandamento, estatuto e juízo. E mais à frente tem um momento que ele usa a palavra testemunhos também. E é interessante que há uma pequena diferença, mas fundamental para nós. Quando se fala de mandamentos, normalmente está dizendo ordens dadas diretamente pelo Senhor, as quais nós não podemos desobedecer.
Os 10 mandamentos são o exemplo mais claro. São ordens que a gente ouve e põe em prática. E ponto final. Deus falou, acabou, é isso. Estatutos, esse já é mais comum para nós, né? Estatutos, eles são regulamentos de leis sociais. São regras que são estabelecidas a partir daqueles mandamentos que foram dados para o Senhor, para que nós convivamos na nossa vida social de forma plena, organizada, sob a autoridade de Deus. E juízos? Juízos são aquelas questões pessoais, comportamentais, que são definidas pelo Senhor através do seu julgamento. Em outras palavras, observe que quando Moisés começa a dizer nesse texto, estes são, pois, os mandamentos, ou seja, as ordens dadas diretas por Deus, os estatutos, aquelas regras que Deus deu para que nós possamos conviver como sociedade, e os juízos, aqueles julgamentos que Deus estabeleceu para que pudéssemos conviver de forma harmoniosa. Ele está dizendo, estes mandamentos foram dados para vocês, esses estatutos foram dados por vocês, esses juízos foram dados por vocês. Todas essas regras são essencialmente o conteúdo ao qual vocês precisam se submeter e seguir. Ele alcança 3 áreas. Primeiramente, a conduta social. Nós vamos perceber que o que Deus está dizendo para nós é que o conteúdo que Ele nos deu através destes mandamentos, estatutos e juízos foram instrumentos para nos ensinar a viver na sociedade. Mas ele vai dizer que é um conteúdo que vai nos ensinar a nos relacionarmos com Ele, desenvolvendo assim a nossa espiritualidade. Ou seja, recebemos de Deus aquele conteúdo que nos ensina a conviver com Ele. É a vontade dEle, é o desejo dEle, é nele que crescemos. O conteúdo da lei deve ser ensinado para que cresçamos na presença de Deus, para que cresçamos na vida da sociedade, mas ele termina lá embaixo dizendo, e que teus dias sejam prolongados. E toda vez que a gente pensa nisso, a gente fala assim, uau, será que eu vou viver 120 anos? Tem uma frase muito interessante quando Jacó se apresenta a Faraó, após José ter descoberto, né, que ele estava vivo. E Faraó pergunta para ele, quantos são os dias dos anos da sua vida? E ele fala assim, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Mas os dias dos anos das minhas peregrinações são tantos. Quando o Senhor fala dessas regras, desses mandamentos, desses estatutos, desses juízos que nos vão ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus na sociedade e na relação com Ele, Ele está dizendo não de viver muito tempo, mas de no tempo da vida viver muito. Compreender uma vida cheia de alegria, de gozo, de paz, de bênçãos. Irmãos, muitas vezes a gente quer multiplicar o tempo da nossa existência e não percebemos que a nossa vida é apenas peregrinação. E para quem Moisés está falando? Moisés está falando para um povo que terminou de caminhar 40 anos no deserto. Está falando para um povo que está olhando à sua frente aquela terra e a expectativa de finalmente serem livres. Está olhando para aquele povo que está olhando para o outro lado do rio, para um pouco mais, só um pouquinho mais da sua existência e entender que finalmente séculos de dominação e décadas de caminhada podem finalmente nos fazer viver. Viver. O texto de Deuteronômio 6 é para uma família que acredita que Deus está no controle da sua história. O texto de Deuteronômio 6 é para um povo que olha para o seu passado e mesmo vivendo lutas e angústias, ele sabe que ali na frente Deus lhe trará a bênção da paz.
Ele crê. Deus foi fiel no Egito, quando éramos escravos. Deus foi fiel no deserto, quando éramos peregrinos. Deus será fiel quando estivermos numa terra que emana leite e mel. E é interessante que exatamente nesse contexto, quando ele faz essas promessas da vida plena, essas promessas de que você terá, tendo uma vida social e uma vida espiritual governada pelo Senhor, você viverá plenamente, que ele nos faz uma advertência. E a advertência vem nesse texto que é conhecido como o Chamá de Israel, né? Uma das palavras, aliás, mais significativas do judaísmo, que é recitada diariamente. Todos os dias eles fazem questão de citar esse texto, em casa, em todos os momentos, quando ele vai dizer: ouve, pois, ó Israel. Qual é a advertência que ele coloca aqui? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vamos repetir isso? O Senhor... Irmãos, teve tantas vozes diferentes. Vou falar juntinho. O Senhor é o único Senhor. Interessante a advertência, né? É fácil a gente lembrar que Ele é o único Senhor quando estamos sendo escravizados no Egito, não é? Não é? É fácil lembrar que o Senhor é o único Senhor quando estamos peregrinando no deserto, não é? Agora ele está dizendo assim: isso tem que estar dentro da sua casa todos os dias e no seu coração todos os dias. Isso tem que vivenciar, e por isso ele vai dizer que esse Senhor, que ele sabe que é o único, mesmo quando passar os momentos de paz, de tranquilidade, ele precisará ocupar todo o seu coração. Todo o seu coração. Toda a sua alma. E toda a sua força. Versículo 5. 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Esse texto vai ser citado depois por Jesus como, né, ao resumir os mandamentos, e ele vai usar, a gente diz que é o amor café, né? Amarás o Senhor Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Viu que deu o café certinho? Toda vez que você tomar um cafezinho, mesmo que não seja de café, seja chá, né? Tem gente que, vou tomar um cafezinho, tomo chá, tomo água, né? O importante lembra que eu tenho que amar ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, e Jesus vai colocar. E o entendimento, que a gente vai ver um pouco mais à frente, aqui. Veja que ele coloca esse ambiente doméstico, o ambiente da família, esse ambiente que está sendo colocado para o discipulado como local onde o amor a Deus se desenvolve, porque reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. E a Ele nós temos que devotar tudo que está em nosso coração. Alma aqui é no sentido de todos os nossos sentimentos, as nossas emoções. E força é com toda a intensidade do nosso ser. Quando no judaísmo se cita esse texto, é como se estivesse dizendo, reúne a família para aquele café da manhã e dizendo assim, que o nosso dia reflita o amor que Deus tem por nós ao formar-nos um lar. E que ao sair daqui, todo o nosso coração lembre que Ele nos ama. Toda a nossa alma esteja devotada a Ele e todas as nossas forças sejam para fazê-lo engrandecido no nosso meio. E como é que a gente pode fazer isso? Os versículos seguintes vão dizer essas palavras, né, que estão no meu coração. O que eu vou fazer como discipulado na minha casa? Olha que interessante, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Está lógico aqui que está falando de pais e filhos, né? Agora, o legal é a palavra inculcar. Sabe qual é o sentido dessa palavra? Inculcar é como você fazer, né? Imagina aqui, né, Vinícius? Você vai tirar a cabeça toda, pá,
A gente faz isso. Mais ou menos, né? Você tira essa parte de cima e pega essas palavras que estão no seu coração e joga lá dentro. Impõe. A ideia de uma palavra de ordem. Você vai colocar dentro da cuca do seu filho isso. Mas quais palavras que você vai colocar na cuca do seu filho? As palavras que estão aqui dentro do seu coração. Veja bem, não adianta você querer colocar na vida dos seus filhos algo que não está primeiro no seu coração. Esse processo de discipulado começa com isso. Não é aquela história do faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Aliás, é mais do que isso. É aquela coisa que vai entrar na vida do filho, na sua mente. Agora vamos para o sentido, não esse sentido metafórico, mas no sentido literal. A ideia é, quando os seus filhos olharem para vocês e perceberem o quanto vocês amam o Senhor com todo o coração, alma, força, e Jesus vai colocar aí o entendimento, isso vai ser tão racional para a vida deles, que a mente deles vai crescer amando o Senhor Jesus do jeito que você, como pai, como mãe, ama ao Senhor. O que Moisés está dizendo é que esse ambiente doméstico tem que ser um ambiente em que o amor à lei do Senhor, a esse Deus que nos tirou do Egito, a esse Deus que caminhou conosco no deserto, e esse Deus que nos leva à terra prometida de Canaã, o amor é tão intenso dentro do lar, que é impossível o filho crescer sem saber que Ele é o único Senhor. O nosso Deus é o único Senhor. Como fazemos isso? O texto diz, se as palavras estão no coração dela, falarás. E olha que coisa interessante quando ele vai dizer aqui, né? Tu falarás, assentado em tua casa. Se está assentado em casa, já acabou o ambiente de trabalho. Você vai chegar em casa e ao invés de ligar a televisão, assistir o seu Netflix, vamos bater um papo com os filhos. Gente, pode assistir, tá? Aliás, é tão bom, né? De vez em quando a gente está reunido em família. A questão é, há um propósito nas nossas relações familiares em falar a respeito daquilo que Deus fez por nós? Será que o nome de Deus faz parte da relação dos diálogos dentro da nossa casa? Ou será que a gente sabe sobre tudo o que acontece no mundo e depois fala, esquecemos de falar sobre a palavra de Deus? Somos doutores em tudo, ensinamos tudo, cobramos tudo. Muitas vezes nós impomos aos nossos filhos uma agenda de compromissos extremamente cruel, exigente. Eles têm horário. Gente, eu falo, ser criança no meu tempo era melhor do que ser criança hoje. Na minha época dava tempo até... a gente saía, né, para jogar futebol à tarde, né? E a regra era, volta para casa quando escurece. Se passar... no outro dia você chega com uma tatuagem. Não é? Era a mãe que fazia tatuagem, né, gente? Não era? Né? Hoje parece que é tantas coisas. Agora é interessante que no meio de tantas cobranças, muitas vezes não é a palavra de Deus que chega ao coração dos filhos. O ambiente que deveria ser o ambiente perfeito e fértil para espalhar essa palavra, para fazer com que aquilo que Jesus deixou para nós, que a lei de Deus entrasse no coração dos nossos filhos, passa a ser relevado, porque agora tem que se preparar para a faculdade, tem que ser um excelente profissional, você tem que cuidar da sua vida, das responsabilidades, de tudo quanto é lugar. E Deus entende. Você está passando um momento difícil. Você tem que saber de tudo. Você tem que falar 4 idiomas com 8 anos. Sentado em casa significa que no convívio do lar, a palavra que está no coração, ela flui com naturalidade. Quando fala andando pelo caminho, ele está dizendo do compromisso social.
É a ideia, sim, de sair com a família e enquanto você está no seu trabalho, na sua casa, caminhando, passando no dia a dia, essa palavra que está no seu coração não ficou guardada, não ficou numa caixinha. A sua espiritualidade, a sua relação com Deus não é só para a igreja, é também para o trabalho, é também para a sua vida profissional, estudantil, é para a relação com os vizinhos e em todas essas relações, seus filhos estão te vendo. Sua família está te vendo, vendo o jeito como você trata seu patrão ou seu empregado, vendo o jeito com que você relaciona-se com seus vizinhos, as palavras que você fala durante o tempo que está dirigindo. Levou a fechada, abriu o vidro, colocou a mão para fora e disse: Deus te abençoe, meu filho. É assim, não? Dela falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Ou seja, quando o dia termina, é a palavra de Deus que flui do seu coração antes de dormir. E quando acorda, é ela que renasce com o amanhecer. Ele continua dizendo: atarás como sinal. Atarás como sinal na tua mão. E observe, se você está colocando como sinal na tua mão, é para você nunca deixar de ver. Certo? Você está colocando como um sinal de que maneira que qualquer coisa que você fizer, você vai ver. É para que essa lembrança seja constante na sua vida. A palavra de Deus deve ser lembrada todos os instantes. Depois ele coloca por frontal entre os teus olhos. Não vai dar para você ver, mas é para que quem está te vendo veja também. É um sinal que identifica você onde quer que você vá. É para você não se esquecer que aqueles mandamentos, estatutos, aqueles juízos, aquela palavra que entrou no seu coração e que através dela impacta a sua casa e a sociedade, essa palavra você nunca vai esquecer. E ninguém que te vê não vai deixar de perceber que é ela que transforma a sua vida. Ele fala: atarás nos umbrais da tua casa. Os umbrais são aquelas colunas, né, que seguram. A ideia de quando olharem para a sua casa vão entender que essa palavra é quem sustenta todo o seu lar. E nas suas portas. As portas é o ambiente de acesso. É como se estivesse dizendo, em todo lugar na sua casa, que houver uma forma de sustentação. A tua palavra, a palavra de Deus, os mandamentos, os juízos, os estatutos que estão no seu coração, são a rocha que sustenta. É a casa firmada sobre a rocha. E quando fala das portas, nenhum acesso da minha casa pode ter... ninguém pode acessar nenhuma área da minha casa sem que a palavra de Deus abra essas portas. Essa é a advertência que ele nos dá. Ele mostra que esse conteúdo precisa fazer parte do nosso dia a dia. Mas agora nós temos esse conteúdo colocado em prática, que seria a essência, que vai do versículo 10 ao versículo 19, quando ele vai dizer para nós... direcionado agora para o tempo futuro. Veja, do versículo até o versículo 9, Moisés ainda está falando dessa lei que ela é colocada no coração. Quando chega o versículo 10, ele diz assim: havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais. Então veja, ele agora está olhando para o tempo futuro. Ele está cantando a última estrofe de um hino do nosso hinário que eu gosto muito. Ele diz assim: mestre, chegou a bonança, em paz vejo céu e mar. Né? Quem lembra desse hino? Ele começa assim: mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Né? O certo era cantar assim, né? Agitado, agitado, agitado. Quando chega na última estrofe, tinha que parar tudo. Agora está uma calmaria.
está uma paz. Que maravilha! Chegou a bonança, atravessamos o Rio Jordão, conquistamos a terra prometida, estamos em nossa casa, temos a nossa própria terra. É interessante que ele fala assim, quando vocês estiverem nesse contexto, versículo, ele continua, né? Quando te daria, olha só, grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom. Versículo 11, casas que não encheste, poços abertos que não abristes, vinhais, olivais que não plantastes, quando comeres e te fartares. Versículo 12, guarda-te. Guarda-te. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando ele fala agora da essência, ele está dizendo que esse conteúdo que constantemente rememoramos, porque afinal de contas vai ter uma prova final. Depois que a prova final passa, a gente corre o risco de jogar o conteúdo fora. E só fica no nosso coração o que entrou verdadeiramente, entenderam? Eu sei que nenhum de nós faz isso, porque, como diz o Rev J.R., todos nós somos the chosen. Não é verdade? Nenhum de nós, eu tenho certeza, estuda na noite anterior para passar na prova. Não é? Tem alguns alunos longe que é o seguinte, ficam curtindo o semestre inteiro, quando chega na hora da prova, acredita que Deus fará o milagre de, em uma noite, colocar todo o conteúdo na sua cabeça. E sabe o que é mais engraçado? Às vezes dá certo. Eu tive uma amiga, ela era professora americana, né? E ela um dia virou para nós e falou assim, não entendo os brasileiros. A gente sofre... Né? Você não faz isso, né, Arthur? A gente sofre, não, com certeza também não, para poder estudar, para chegar na hora da prova e estar preparado. Vocês, um dia antes, não entregaram os trabalhos, não fizeram as questões, não sabem de nada, depois vai à prova e passa. Aí ela falava assim, é cola. Eu falava, não é cola, é uma competência que o brasileiro tem. Vocês são competentes. Vocês conseguem aprender em 24 horas, qualquer coisa. Aí depois ela falou assim, mas o que se aprende em 24 horas, se desaprende em 1 minuto. Não é o que se consegue rápido que tem valor. A essência não se trata de um conteúdo que você decorou. A essência se trata de um conteúdo que você guardou. E se guardou, ele não vai ser esquecido quando a prova acabou e você passou. Quando a casa estiver cheia, quando os momentos forem de alegria, não vai. E ele vai continuar dizendo, então, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás. Quando a essência, o conteúdo se torna essência, ele gera temor, ele gera serviço, a ele servirás, e pelo teu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Se a essência está no nosso lar, os vizinhos podem todos adorar outros deuses, ali a luz do Senhor brilha. Se a essência está no nosso coração, e ela é guardada, aquele conteúdo que foi dado pelo Senhor, está no nosso coração, todos ao nosso redor podem adorar deuses estranhos, mas a luz do nosso coração brilha. Esse é o ambiente que ensina, que discipula, que é fértil para que a palavra do Senhor prospere. Então veja, o temor, o serviço e a obediência são marcas de pessoas que fizeram esse conteúdo ensinado se tornar essência da nossa vida, essência do seu lar. Agora, por que é importante fazer isso?
Porque o versículo 15 diz: o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo para a gente: Ele sabe o que está acontecendo dentro do seu coração. Você pode até de forma exterior, fazer uma prova e tirar nota 10. Mas Ele sabe qual será o melhor profissional. Você pode até ter conseguido alcançar o melhor resultado, mas Ele sabe quem se preparou melhor, quem se dedicou mais. Deus conhece não aquilo que mostramos para os outros. Você pode até colocar um sinal na mão, um sinal na testa. Você pode até ter colocado um sinal no umbral da casa, nas portas. Pode ter feito tudo bonitinho, pode ter recitado o Shema todos os dias. Mas se isso não é sua essência, não vai vir bênção sobre a sua vida. Até servir o Senhor vai ser um fardo. Vir adorar ao Senhor vai ser a última opção. E às vezes vir porque foi forçado. O que ele está dizendo é que quando essa essência ocorre no coração, a gente vem com toda alegria, e quando a gente chega com toda alegria, o Senhor se alegra e Ele derrama a sua bênção. Ele faz-se presente, mas aqueles que chegam com falsidade no coração, meus irmãos, Ele diz que Ele é Deus zeloso, Ele diz que é Deus presente, e Ele age. Por isso existe o castigo pela desobediência. E por isso existe as recompensas da obediência. Os versículos 16 a 18 vão dizer exatamente por isso, pelo fato de ser Deus, um Deus zeloso. Nós devemos desenvolver na nossa vida a diligência. Versículo 17: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que te ordenou. Observe, guardarás os seus mandamentos, e o estatuto foi trocado por testemunho, aqui enfatizando o convívio social, aquilo que o Senhor ordenou para que fizéssemos fora da nossa casa. É o testemunho que edifica a presença de Deus na nossa vida. E os juízos do Senhor. Então veja, diligentemente guardarás. A ideia de diligência é de uma coisa planejada, forçada. É como se nós saíssemos de casa dizendo assim: eu sei que vou passar por muitas lutas. Eu sei que várias serão as armadilhas que o diabo colocará no meu caminho. Eu sei, mas eu sei que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu sei que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu sei que o Senhor é conosco como indivíduo, como família, como igreja, que no meio de um mundo totalmente pervertido, crê firmemente que a nossa essência é de adoração. E é a Jesus que nós devemos servir. E planejamos viver com a palavra no nosso coração. Diligentemente guardarás. E ele continua: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra para a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, lançando todos os seus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito, para que bem te suceda, para que bem te suceda. Então, irmãos, por mais que a gente queira usufruir dos benefícios de uma vida com Deus, não usufruiremos se não fizer parte da essência da nossa adoração. Por isso que um lar cheio da essência da palavra de Deus é um lar próspero, feliz. É um lar onde dali fluem, veja bem, às vezes no meio das lutas, das dificuldades, a gente ouve testemunhos tão maravilhosos, testemunhos da fidelidade de Deus, dizendo assim: gente, eu já ouvi algumas pessoas falando de irmãos, dizendo assim: eu não entendo, eu ganho muito mais e vivo muito pior. Eu nunca esqueço de uma cena
no meu ministério que acho que já falei algumas vezes aqui. Tive uma ovelha que teve leucemia, foi descoberta leucemia no 8º mês de gravidez. E ela começou o tratamento assim que o bebê nasceu, e ela foi internada num hospital a mais ou menos uns 30 quilômetros de onde era a igreja. E pelo menos uma vez por semana, a gente fazia questão de ir lá para visitá-la na UTI. Num dia eu cheguei, ela estava rindo. Gente, é tão bom, né? A gente visitar alguém na UTI, a pessoa está rindo. Eu cheguei e falei assim, poxa, como é que você está? Está feliz? Ela falou assim, não, estou rindo de uma situação que acabou de acontecer. Acabei de receber uma visita, lembrando aqui nos times, né, da visita lá na nossa capelania. Acabei de receber uma visita de uma amiga que tinha mais de 10 anos que a gente não via. Ela passou aqui os últimos 20 minutos me visitando e falou de todos os problemas que ela está atravessando. Ela falou das tragédias na família, das tragédias do trabalho. Pastor, desabafou aqui comigo, na UTI, fazendo tratamento, leucemia. Aí no final eu virei para ela para tentar mudar de assunto e falei assim, mas graças a Deus você está bem, né? Ela falou assim, não como você, mas eu vou vivendo. Aí naquela hora a gente fala assim, como é que a gente fala? Que palavra? Eu falei assim, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. A sua fidelidade a Deus é tão notória. A forma como você está vivendo a sua vida com Deus no meio das lutas é tão notória que ninguém chega aqui para trazer para você palavra de consolo. As pessoas vêm aqui porque querem ser consoladas pela sua fé. Essa irmã foi usada por Deus para um trabalho, uma campanha de doação de medula óssea no Espírito Santo. Deus levantou vários testemunhos de pessoas que conseguiram doações de medula e conseguiram fazer o transplante pela campanha que começou com ela. Para ela não apareceu. Mas ela foi um instrumento. E até o último dia da vida dela, a alegria enchia o seu coração e todo o seu lar. É essa promessa de Deus para aqueles que, na essência, se comprometem a viver com o Senhor. Para aquele lar que se dispõe a discipular e viver a comunhão com Deus ali dentro do coração. A fazer da sua vida, da sua história, uma história de consagração a Deus. Chegamos então nos últimos versículos, do 20 ao 25. Quando Moisés então olha para aquele povo, aquela multidão, e lembra que criança é curiosa. Ele está dizendo assim, lá no futuro, quando vocês estiverem em paz, e aquela palavra que encheu o seu coração, aquele conteúdo que se tornou a sua essência, estiverem vibrantes e vocês cumprindo tudo aquilo que o Senhor determinou, seus filhos te perguntarão: o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Gente, Deus é maravilhoso, né? Ele colocou a curiosidade na cabeça, no coração das crianças. Ô turminha difícil, né? E pior que eles gostam de fazer as perguntas mais complicadas nos momentos que a gente tem mais dificuldade de responder. Não é verdade? Por isso que a gente diz assim, procura fulano, procura cicrano. Boa pergunta. Vou marcar um gabinete com o pastor para você. Né? Mas olha a resposta de Davi. Quando o teu filho, então dirás a teu filho. Não é para terceirizar isso, papai, mamãe. Se terceirizar, deixa eu defender aqui um time muito especial. Lembra que tem um grupo na família que ama contar história para os pequenininhos. Se chama vovô, vovó. Mas isso não tira a responsabilidade do pai e nem da mãe. As crianças vão perguntar. E é seu dever. E o que Moisés está dizendo? Se isso é a essência do seu coração, você não vai ter nem dúvida. Olha o que Moisés fala para aquele povo. Ele diz assim, então dirás, éramos servos de Faraó no Egito.
Porém o Senhor veio, nos tirou de lá com poderosa mão. Aos nossos olhos, Ele fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó, toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Filhos, todos esses mandamentos, todos estes juízos, todos esses estatutos, fazem parte da nossa história. Se tirar isso, nós não existimos. Não tem como existir. Se você começar a olhar, o filho, pai, o que significa isso? Significa que Deus construiu a nossa história. Deus cuidou de nós. Veja bem, a forma como explicamos a nossa relação com Deus ao longo da história é exatamente a forma que nossos filhos querem ouvir. Então, o primeiro compromisso que temos é não deixar a história ser esquecida. Lembrar dos primeiros momentos. Lembrar que Deus é o Senhor da nossa vida. Conte para os filhos, conte para as gerações como Jesus te alcançou. Conte, não se negue. Não sabe contar história? Aprenda, aprenda. Tem horas que é terrível, né? É interessante que dessa última, foi a única vez que eu fui à China, né? Visitar minha filha, conhecer minhas netinhas, e chegou no momento que minha filha fez um desafio fantástico. Ela falou assim, pai, conta aquela historinha que você contava para mim, para sua neta. Ela não vai entender nada. Eu não sei falar mandarim. Ela não entende o português. Mas ela não estava falando ali de um conto. Ela estava dizendo ali, isso impactou a minha vida. E eu quero que minha filha saiba esse impacto. Qual é o momento impactante que seus filhos têm da sua vida e ele em relação às histórias de vocês? Quais histórias vocês têm juntos? Eles querem. E não se iludam. Contem e saiba que no dia seguinte todos os amiguinhos vão estar sabendo. Se você falar mentira, todo mundo vai saber. Mas se você falar de Jesus, o que Jesus fez na sua vida, todos eles vão saber. Depois ele continua. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como tem nos ordenado. Então veja, o primeiro compromisso é contar a história. O segundo compromisso é obedecer. E a palavra dele é simples. Deus nos mandou contar. Deus nos mandou falar. Deus nos mandou dizer para todas as pessoas, é o compromisso que nós temos. E nós não podemos desobedecer ao Senhor. E aqui nós precisamos separar bem duas palavras. Porque muitas vezes nós gostamos de nos relacionar com Jesus como nosso Salvador. Estávamos afogado não, né? Ele pulou, nos tirou, fez uma manobra de ressuscitação, estava parado o coração, voltamos a respirar, seguimos a nossa vida e o nosso Salvador foi embora. Não é assim que Jesus se relaciona conosco, Ele é nosso Senhor. E se é nosso Senhor, tudo que temos é dEle, tudo que somos é dEle, e não temos o direito de olhar para Ele e dizer, não gostei, não quero, não vou fazer assim. E é interessante que isso é dentro do ambiente familiar. É o pai olhando para o filho, a mãe olhando para o filho, para os filhos e dizendo, o nosso Senhor mandou eu fazer isso. E eu não vou deixar de fazer.
Não há ambiente melhor para nós discipularmos e vivermos a comunhão com Cristo do que o nosso lar, do que a nossa casa. Porque é dentro da nossa casa que o conteúdo verdadeiro se expressa. É na relação com os nossos amados em família que a essência se manifesta. Aquilo que foi ensinado e ficou guardado se mostra exatamente dentro da família. E é dentro da família que o nosso compromisso de vivermos o Evangelho de Cristo se espalha. Alcança os filhos, alcança a sociedade, alcança a nação. Como é que está seu lar? Como é que está sua casa? Como é que está a sua vida conjugal? Como é que está a relação sua com seus filhos? Como é que está o seu conhecimento da palavra de Deus? Na luz que tem que brilhar dentro da sua casa. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você se preocupou com isso? Qual foi o último momento em que você parou e fez uma meditação? Eu preciso me preocupar mais com a minha casa. Eu preciso servir mais e ser servido menos. Eu preciso bater um papo sobre Jesus com meu filho, com minha filha, com meu pai, com minha mãe, com meu esposo, com minha esposa. A gente planeja tanta coisa, mas a gente não planejou ler a Bíblia juntos. A gente tem tantos sonhos, tantos projetos. Qual foi a última vez que levar alguém a Jesus fez parte dos seus sonhos, dos seus projetos? Feche seus olhos. Imagine você e Jesus em uma audiência. Ele é o seu Senhor. É o dono da sua vida. E Ele está olhando para você e dizendo assim: te dei um lar para você cuidar. Te dei uma família. Te dei um ambiente maravilhoso para você viver os meus mandamentos, meus juízos, meus estatutos. Te dei meu filho para morrer por você. O que você está fazendo desse lar? Se é desejo do seu coração colocar o seu lar na presença de Deus, eu queria te convidar a vir aqui à frente enquanto estivermos cantando. Eu quero colocar o meu lar na presença do Senhor. E sei que nesse mundo estamos sendo tão desafiados a pensar em tudo, mas deixar a nossa casa em último lugar. Meu desafio é que sua casa seja o lugar mais importante para se viver o Evangelho de Jesus. E que você se levante e diga nesse momento: eu quero que a minha casa seja um lugar onde a essência de Jesus seja vista através de mim, a partir de mim e em nós. Se é isso que você quer fazer, vamos consagrar nosso lar juntos aqui na presença do Senhor. Também é o momento de orarmos por pessoas que estão passando por lutas, por enfermidade. Mas levante-se, venha à frente. Vamos colocar nosso lar na presença do Senhor. Nada
Nosso Deus e Pai, nosso amado Senhor, como é bom aprender da Tua Palavra, como hoje. Nós Te glorificamos pela bênção da vida do reverendo Homer e pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração por intermédio dele nesta hora. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina sobre família sendo o nosso Pai. Nós aprendemos com o Senhor porque o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor nos ensina a viver. Nenhum de nós sabe tudo. Nós erramos muito. E nós dependemos do Senhor para tudo na nossa vida. A correria é tão grande. As pressões são tão intensas que muitas vezes nós esquecemos de cuidar da nossa casa. E hoje, à luz da Sua palavra, nós fomos desafiados a cuidarmos espiritualmente da nossa casa e não apenas materialmente. Sabemos que é importante trazer o recurso para casa, mas não podemos desprezar a importância eterna do recurso espiritual. Mais que presentes, presença. Abraços, reconhecimentos, valorizações, perdão, graça, a palavra do Senhor nos embalando, a palavra do Senhor nos conduzindo, a palavra do Senhor que vai nortear a nossa fala e a nossa escuta, a palavra do Senhor que vai demonstrar como nós devemos agir. Por favor, Pai, que esta seja a hora em que cada um de nós, desafiados pelo Senhor, possamos dizer sim, nós queremos uma família assim, e nós vamos trabalhar por uma família assim, onde a palavra do Senhor vai ser a direção exata, onde quem vai determinar o que vai acontecer ou não seremos nós, mas o Senhor, e o recurso mais importante não será o material, mas será o espiritual. Deus amado, nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas onde que a gente está com a cabeça de achar que o melhor é a melhor escola, a melhor universidade, a melhor roupa, o melhor carro, o melhor, e desprezando aquilo que é essencial para a vida deles, não apenas para a infância, adolescência, a mocidade, não apenas para a vida adulta, mas para a eternidade inteira, que é a bênção espiritual. Que seja essa a nossa prioridade, e que pais ministrem ao coração dos filhos, e filhos ministrem ao coração dos pais, e que uns aprendam com outros, e assim nós possamos aprender juntos, sob a direção do Mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós assumimos nesta hora este compromisso com a nossa família, em nome de Jesus, o nosso amado. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, e nós oramos pela bênção da saúde. Oramos, ó Deus, pedindo que a bênção da saúde alcance e repouse sobre cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, pela saúde da Heloísa, pela Grace, mãe de Moisés, pelo Marcelo Vargas, meu primo, pela Maria José, mãe da Samira, pelo Ivan, marido da Marta, Pedro Paulo, pai da Fernanda, pelo Pedro Luiz, o sobrinho do Sansão. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor agiu e abençoou nas cirurgias do José Luiz e da Mariana Comiscas. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, pelos aniversariantes de vida, por aqueles que celebram a data do casamento. Nós Te agradecemos pelos encontros e reencontros. Nós Te agradecemos pela bênção de estarmos na casa do Senhor. Nós entregamos os nossos pedidos nas Tuas mãos. Nós aprendemos na Tua palavra a agradecer antes de receber. Por isso, ó Deus, nós já Te agradecemos e nós já celebramos as bênçãos da parte do Senhor antes de recebê-las.
nós sabemos que se elas demorarem a chegar, o Senhor vai nos dar a bênção da paciência. E se não for da vontade do Senhor que os nossos pedidos sejam atendidos, o Senhor vai nos dar a bênção da paz. É assim que cremos, é assim que oramos, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.